Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para você essa questão de raciocínio lógico. Considere como sendo verdadeira a afirmação: se o Edson é perito criminal, ele é médico. Considere também como falsa a afirmação: o Edson é médico e perito criminal. Qual das seguintes alternativas apresenta necessariamente uma verdade? E aí seguem as alternativas. Item A: o Edson não é médico. B: o Edson não é perito criminal. C: o Edson é médico. Item D: o Edson é perito criminal. E por fim, alternativa E: o Edson não é médico nem perito criminal. Olha só, no enunciado da questão aparecem algumas palavrinhas que já devem te indicar qual o caminho a seguir para resolver essa questão. Aqui tem C, então. Olha só, o então na verdade está implícito, tá? Não aparece de maneira explícita aí nessa questão. Sempre que aparecer o C, você pode saber que vai ter o então, mesmo que não apareça de maneira explícita. E na segunda afirmação diz o seguinte: o Edson é médico e perito criminal. Então olha só, essas duas expressões, C, então e, elas remetem aos conectivos lógicos da condicional ou implicação e a conjunção. E sempre que você tiver esse tipo de questão em que aparecem os conectivos lógicos, ou de maneira explícita na linguagem da lógica matemática, ou de maneira implícita na linguagem coloquial, você pode saber que provavelmente a melhor maneira de resolver a questão é através do uso de tabelas verdade. Para fazer uso das tabelas verdade, a primeira coisa que você deve fazer é simplificar os enunciados. Como que eu vou fazer isso? O Edson é perito criminal, vou chamar simplesmente de P. O Edson é médico, de M. Então aquela informação de que se o Edson é perito criminal, então é médico, eu posso escrever na linguagem da lógica matemática dessa forma: se P, então M. E a informação: o Edson é médico e perito criminal, eu posso escrever M e P, ou, o que dá na mesa, tanto faz a ordem, P e M. Bom, eu quero construir a tabela verdade dessas duas sentenças aqui, mas antes de fazer isso, vamos lembrar que o enunciado fala que a afirmação se o Edson é perito criminal, ele é médico, é uma afirmação verdadeira. Então vou deixar o V aqui para não esquecer isso. Por outro lado, a afirmação o Edson é médico e perito criminal é uma afirmação falsa. Vamos lá, vamos fazer a tabela verdade dessa sentença e a tabela verdade dessa sentença aqui. Eu tenho que atribuir valores verdade para P e para M, de modo que todas as combinações possíveis sejam contempladas. Existe mais de uma maneira de fazer isso, mas a maneira mais simples, mais fácil de lembrar, é essa aqui. Para a primeira sentença você coloca VV, FF, é bem tranquilo de memorizar isso. E para a segunda você alterna V, F, V, F. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para a proposição P e M. E vou montar a tabela verdade dessas duas sentenças. O que você precisa lembrar para fazer a tabela verdade de se P, então M, é que na tabela verdade da condicional somente uma linha vai ser F, aquela linha em que a primeira sentença é V e a segunda é F. Aqui vai ficar F por essa razão. Em todas as outras linhas vai ser V. Já na tabela verdade da conjunção, somente em uma linha vai ser V, quando ambas as sentenças forem V, o que ocorre na primeira linha. Em todas as demais linhas tem pelo menos um F. Vai ficar F aqui, aqui e aqui. Vamos lá então começar a pensar nessa questão. Olha só, essa afirmação, se o Edson é perito criminal, então ele é médico, é uma afirmação verdadeira. O enunciado diz isso. Por essa razão, eu vou eliminar essa linha
que tem F aqui na coluna final da tabela. Essa aqui é a coluna final da tabela da implicação e essa é a coluna final da tabela da conjunção. Por outro lado, a sentença "o Edson é perito criminal e médico" é falsa. O enunciado diz isso. Por essa razão, essa linha aqui em que é V, em que é verdadeira a afirmação, eu vou eliminar. Então aqui eu já eliminei duas linhas das tabelas verdades. Observe que ficou V, V e V para a primeira tabela verdade, como tem que ser, porque é uma afirmação verdadeira. E na segunda tabela ficou F, F e F, como tem que ser, porque a segunda proposição é falsa segundo o enunciado. No entanto, mesmo fazendo isso, ainda não dá para a gente saber se o Edson é perito ou não é, e se é médico ou não. Por quê? Porque veja que aparece para ser perito V e F nessa tabela e também nessa, V e F. E mesmo assim continua sendo V, V e V nessa tabela, F, F e F nessa tabela, como tem que ser. Então não tenho nenhuma informação sobre o Edson ser ou não ser perito. E a mesma coisa acontece para ser ou não ser médico. Nessa tabela aqui, V para ser médico, aqui e aqui F. E nessa outra tabela, F aqui e V aqui. Ou seja, não tem como você obter nenhuma informação sobre se ele é perito ou não e médico ou não a partir dessas informações aqui. Agora então a gente precisa pensar um pouquinho. Olha só, das duas uma, ou o Edson é perito criminal ou não é. Não tem uma terceira alternativa. Vamos supor, por um momento, que ele é perito criminal. Vamos ver o que acontece. Então, perito criminal P. Vamos supor que abaixo do P tenha V. Ou seja, isso significa que a gente está supondo por um momento que o Edson é perito criminal. Vamos ver o que acontece se eu suponho isso. Olha só. Vou olhar então para essa linha aqui. Ó. Se o Edson é perito criminal, por essa linha, isso implica que ele é médico. Se ele for perito criminal, ele também vai ser médico. Só que acontece que isso não pode ocorrer, porque o enunciado diz que é falsa a afirmação de que o Edson é perito criminal e médico. Então, não vou poder ter essa situação aqui do Edson ser perito criminal. Isso não ocorre, não pode ocorrer. Com certeza tem que ser F abaixo do P. E aqui eu já obtenho essa conclusão aqui. O Edson, vou representar assim só como W, não é perito criminal. Porque se ele fosse perito criminal, então ele também seria médico, o que não pode ocorrer. O que eu vou fazer agora então? Eu vou já eliminar essa linha aqui, porque tem V abaixo do P, e essa aqui também, pela mesma razão, porque tem V abaixo do P. Eu já sei que o Edson não é perito criminal. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. As alternativas são as seguintes. Aqui está a pergunta. E aqui estão as alternativas. Bem, o que a gente pode dizer sobre o item A? Até agora nada, porque a gente não analisou o fato de o Edson poder ou não ser médico ainda. A gente só concluiu que ele não é perito criminal. O B, então, pode ser um item correto. O Edson não é perito criminal. Só que eu ainda não vou marcar, porque eu não descobri nada sobre a necessidade de ele ser ou não ser médico. Veja, essa palavrinha aqui é super importante no enunciado. C. O Edson é médico. Tampouco sei nada sobre ser médico ou não ser. Não vou marcar aqui também. Não sei se é verdade ou não. Item D. O Edson é perito criminal. Essa aqui com certeza não é a alternativa correta. Já concluí que o Edson não é perito criminal. E o item E diz o seguinte: o Edson não é médico e nem perito criminal. Já sabemos que ele não é perito criminal, mas ainda não sabemos nada sobre a necessidade de ele ser ou não ser médico para que aquelas tabelas verdades sejam daquele modo como tem que ser. Vamos voltar para as tabelas e ver o que a gente pode descobrir sobre o Edson ser médico ou não.
Vamos lá. Observe que, na verdade, tanto faz ele ser médico ou não. Por quê? Olha só. Se ele é médico, então aqui é V. Continua V aqui. Beleza, tem que ser V aqui. Não tem problema nenhum. Mas se ele não for médico, se for falso que ele é médico, também é V. A única exigência que eu tenho nessa tabela aqui é que seja V. Tá? V aqui e aqui. Sendo o Edson médico ou não sendo. E para essa tabela aqui, qual a exigência que tem sobre essa tabela? É que seja F aqui, nessa coluna final dela só pode ter F, porque é uma afirmação falsa. Veja que também tanto faz o Edson ser médico ou não ser médico. Se ele é médico é V, fica F aqui. Se ele não for médico, é F aqui, mas continua F aqui. Então tanto faz o Edson ser médico ou não ser médico. Por essa razão, essa afirmação aqui, ó, o Edson não é médico, não é uma verdade necessariamente. É por isso que essa palavra aqui é super importante. Tanto faz ele ser médico ou não ser médico. Não é essa a alternativa correta, então. O Edson não é perito criminal. Bom, isso a gente já tinha descoberto que isso aqui é verdade. O Edson não é perito criminal. Essa aqui a gente acabou de ver que não é necessariamente verdade. Tanto faz ele ser médico ou não ser médico. E aqui essa E. O Edson não é médico e nem perito criminal. Tudo bem, ele não é perito criminal. Mas por que eu não vou marcar o item E? Porque não é necessário que ele não seja médico para que as tabelas verdades sejam daquele modo que tem que ser. Por isso que essa palavrinha aqui é super importante nesse enunciado. Ele quer saber qual dessas alternativas é necessariamente uma verdade. Não é necessário que o Edson não seja médico, certo? Portanto, tampouco é o item E. E aí a resposta correta é a alternativa B, certo? Essa é uma questão que tem um nível razoável de dificuldade, raciocínio lógico, mas eu espero que tenha ficado claro para você e que fique essa mensagem de que sempre que aparecerem palavras como e, ou, uma negação, se então, muito provavelmente você vai resolver usando tabela verdade, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Você pode se inscrever no canal, porque vão vir muitas outras questões de raciocínio lógico por aí, pode compartilhar. E é isso, bons estudos, um abraço e até o próximo vídeo.